O capítulo começa com a Diablo na área de treinamento da Ordem dos Cavaleiros do Demônio, recebendo um pedido de 3 soldados para ela ajudá-las com algo. As 3 são a Cavaleira da Terceira Divisão, Bianca Yuriski, também conhecida como Longtime Demon, a Capitã da Segunda Divisão, Xiao Lufeng, conhecida como Demon of Magic Spear, e por fim, a Capitã da Primeira Divisão, Gordo Ne Kubaka, conhecida como a Strong Armed Demon. Para resumir, as 3 desejam mais informações com a Diablo para que possam se tornar mais fortes. Diablo fica até confusa, pois ela acredita que todas são bem poderosas, mas ainda assim elas desejam ser mais fortes, ou pelo menos a Gordo deseja isso. Xiao a acha estilosa e Bianca gostaria de saber como ela gasta o seu tempo livre. Mas como todas saem falando juntas, ela não entende porcaria nenhuma, e nisso ela tenta organizar as coisas. Pedindo para começar com a Gordo, ela menciona que mesmo sendo a demônio com os braços poderosos que podem destruir tudo, ela ainda não está satisfeita e deseja poder ser mais forte. Por isso ela se espelha na Diablo, por ser tão incrível, e deseja saber como ela consegue ter esse corpo perfeito e ter essa habilidade invejável. Mas Diablo hesita, pois ela não pode explicar o que ela realmente faz. Isso porque seu treinamento consiste em levantar pesos que são as suas pelúcias sobrecarregadas. Como por exemplo, ela fica girando 2 pelúcias fofas de 100 quilos cada. Mas como ela poderia contar isso para suas subordinadas? Nisso, ela decide só falar qualquer coisa e explica que o segredo do treinamento é conseguir fazer algo que a agrade, enquanto treina para que possa melhorar suas habilidades. E nisso poder aproveitar o seu tempo. Por mais que não seja toda a realidade do que ela faz, pelo menos ela não mentiu. Nisso vamos para a segunda, Xiao. Ela menciona que seu problema é que, sendo a demônio com uma arma mágica, a lança Houten, ela deseja poder ter tanta habilidade quanto a Diablo possui com a sua Fragarash. Porém, ela não consegue utilizar várias formas de sua arma, por não ter sido completamente reconhecida por ela, e deseja saber como a Diablo consegue ter tanta proximidade com a Fragarash. E novamente, ela não pode contar exatamente o que ela faz. Acontece que, para começar, ela colocou um apelido fofo para sua espada, a Hula-chan. Além disso, ela coloca a espada em uma pelúcia para poder dormir com ela e vive cobrindo de beijos e abraços. Mas é lógico que ela não conseguiria dizer isso, e eu acho que por mais motivos do que ser só embaraçoso. Depois de pensar muito, ela decide o que poderia dizer, e comenta que o segredo é não pensar na lança apenas como uma arma, mas sim como sua parceira. Ela deveria tratar sua arma com amor, e com certeza a Houten iria reconhecê-la em algum momento. Diablo acaba recebendo os agradecimentos pela ajuda, mas por mais que ela não esteja mentindo, ainda se sente culpada. Gordo aproveita para provocar sua amiga, dizendo que talvez a lança possa preferir seios grandes, e nisso ela cutuca uma ferida que jamais deveria mexer, e leva um apavoro da Xiao. Com isso resolvido, sobra apenas a Bianca, que deseja apenas saber mais da vida pessoal da Diablo. A pergunta dela é, eu não tô brincando, qual a calcinha que ela está usando? Gordo se revolta com a Bianca, que tenta se explicar, mas ela diz que isso não é uma pergunta maliciosa. Imagina se fosse. Ela acredita que uma guerreira não poderia estar usando uma roupa íntima infantil ou algo assim, afinal ela é uma grande mulher gasosa e incrível. Gordo menciona que ela não precisa responder isso se não quiser, mas Diablo já tinha travado com essa pergunta. Isso porque ela estava usando a sua calcinha favorita do Kuma-chan. É sério, eu não tô inventando. Lógico que ela não poderia sequer pensar em dizer isso, e por isso ela precisou inventar outra história. Dessa vez, a resposta foi que ela apenas escolhe algo que seja prático e permita uma boa mobilidade. O que não é uma mentira também. Bianca fica tão impressionada com isso que se pergunta se não poderia dar uma olhada. As garotas se irritam com o comentário dela, ainda mais porque, por ser a demônio com a habilidade de manipular o tempo, isso poderia ser até problemático. Para tentar acabar com o problema, Diablo dá um conselho para elas, que seria tentarem alcançá-la, mas já adiantando que mesmo que não consigam, elas já são fortes o suficiente. Isso porque elas não deveriam se espelhar apenas na Diablo, mas sim pegar os seus próprios limites atuais e superá-los. Essa frase acaba por animar as garotas e nisso Diablo pede para poderem voltar para a base, pois o vento estava começando a ficar mais forte. Nisso, já imagina o que houve. O vento levanta a saia dela na frente das garotas e nisso elas parecem ter uma bela vista de um ursinho, o que preocupa Diablo, que já saca sua espada.
Ela acaba acertando as garotas com sua técnica Maken Furagraha Senshotachi. Por culpa disso, as três vão a nocaute e quando acordam não fazem ideia do que houve, só tendo uma vaga lembrança de algo enquanto Diablo finge que não sabe de nada. O capítulo começa com a Temari encontrando com a Debbie, falando que o Rokurou vai se atrasar. Nisso é mencionado também que estavam começando o outono, e por isso a Debbie estava com uma roupa que ela ganhou da Temari, e pergunta se ela pretende tomar chá de novo, e a Temari diz que é mais ou menos isso. Acontece que ela pretendia desfrutar o dia com calma, pois poderiam aproveitar bem as coisas do outono, mas Temari imagina que a Debbie vai achar isso bem chato. Só que a Debbie diz que isso parece bem divertido, e deixa a Temari corada. Ela mostra que comprou um copo de café em uma loja de conveniência, o que deixa a Debbie meio confusa, mas fica curiosa pelo cheiro doce e decide experimentar. Só que, como esqueceram de colocar açúcar e leite, a Debbie reclama por ser amargo demais. Depois que arruma isso, ela diz que ficou bem gostoso. Temari mostra que trouxe também uns doces. As duas dividem os doces e a Temari menciona que os doces de outono são muito bons, mas ela já avisa que precisa se cuidar para não acabar engordando. Só que a Debbie menciona que a Temari é bem magra, então não teria problema. Temari diz que pode não parecer, mas ela tem suas gordurinhas. Debbie decide provocar ela dizendo que realmente tinha bastante gordura naquelas coxas, e nisso ela se deita sobre o colo da Temari. Debbie se impressiona com o quão macio chega a ser as pernas da Temari, que fica envergonhada. Nesse momento, a Debbie começa a se distrair com a natureza ao redor, mencionando o céu e as árvores mudando de cor. Com isso, Debbie se acalma dizendo ser a temporada do lazer, até que ela nota que a Temari estava encarando o rosto da Debbie confusa. Acontece que a Temari estava notando o quanto a Debbie tinha mudado, pois quando ela chegou, tudo era focado nos jogos com o Rokurou, e agora ela consegue de fato se divertir e aproveitar bem os momentos calmos como esse, imaginando o que estava acontecendo com a Debbie, mas dizendo que isso é uma coisa boa. Nisso, Temari acaricia a cabeça da Debbie pedindo que ela se cuide daqui pra frente. Debbie explica que deseja poder se cuidar e pensar no futuro, mas ela lembra do Rokurou preocupado com isso também e se lembra que os demônios e humanos possuem expectativas de vidas diferentes. Mas Temari tenta fazê-la se distrair mandando ela aproveitar o outono e deixar essas preocupações para trás. Debbie encara o rosto da Temari e apenas sorri agradecendo pelo apoio. Nesse momento, alguém as observava de longe. No caso, era o Rokurou, que ficou escondido esperando o melhor momento para se aproximar. Mas vendo que não estava surgindo nunca esse momento, ele decide apenas ir assim mesmo. Só que nesse momento a Temari fica encarando a Debbie confusa. Isso porque a Debbie acabou dormindo no colo da Temari. O Rokurou ficou muito tenso para ele se aproximar, e nisso ele só manda uma mensagem para a Temari dizendo que não poderia aparecer, e pedindo para ela cuidar da Debbie até acabar o tempo. No outro dia, Debbie chega no parque morrendo de fome, esperando que o Rokurou chegue logo, mas ela encontra um melopan no banco e decide comer, pelo menos até ouvir alguém se aproximando. Uma garota com roupa de colegial repreende a Debbie por ter comido o melopan dela, mas como a Debbie não a reconhece e ainda come todo o pão dela, a garota fica bem depressiva. A policial se apresenta como Otonashi Kiruko, uma policial novata, mas ainda assim Debbie continua confusa com ela. Kiruko aponta sua arma para ela perguntando o que tinha de tão estranho nela. Debbie diz que aquela arma em si era estranha, pois ela não havia visto isso nem no inferno. Mas Kiruko menciona ser uma mercenária, e essa arma era chamada de Tonfa Blade. Kiruko pergunta o que diabos seria a Debbie, pois ela parecia muito suspeita, mas Debbie explica ser um demônio, o que deixa Kiruko confusa, achando que ela seja uma pessoa estranha. Kiruko explica que estava tão animada para comer seu melonpan que só saiu para comprar algo para beber e agora a Debbie devia compensá-la. Mas Debbie diz que não teria como e que apenas comeu algo que tinham esquecido. Nisso, Kiruko fica irritada com a atitude da Debbie. Kiruko decide atacar a Debbie, que fica animada por acreditar que uma humana tentaria lutar contra ela. Mas no momento que ela se protege do golpe da Kiruko, ela sente sendo pressionada contra o chão. Kiruko consegue recuar depois que a Debbie a empurra, fazendo com que Debbie reconhecesse que ela tinha um poder absurdo. Ao mesmo tempo, Kiruko reconhece que a Debbie poderia ser um demônio de fato, por ter conseguido deter seu golpe com as mãos nuas. Nisso, ambas entendem que teriam que levar essa luta a sério. Debbie pergunta o nome da Kiruko e ambas se apresentam, fazendo Debbie admitir que fica feliz por ter uma luta com ela, enquanto Kiruko acredita que possa usar sua força máxima contra Debbie. As duas decidem lutar com suas técnicas mortais e colidem. Um tempo depois,
Rokurou chega perguntando se havia acontecido algo por estar ouvindo alguns barulhos altos, mas tudo o que vê são Debbie e Kiruko derrubadas pela luta, ou seja, foi um empate. Debbie se desculpa pelo Melon Pan e Kiruko reconhece a força da Debbie. Depois disso, Kiruko ouve a história da Debbie e fica bem animada por parecer algo bem divertido. Rokurou pergunta se ela é uma policial daquela cidade, mas Kiruko menciona que não. Ela diz que estava em uma viagem de trabalho. Kiruko diz ser uma policial da cidade de Hushima, uma cidade onde os excluídos da sociedade vão parar. Apesar de parecer bem triste, ela menciona ser um lugar legal e que todos são bem amigáveis. Tanto que mesmo quando ela cometeu um erro grave, o pessoal sorriu e a perdoou. O que ela fez? Acontece que ela derrubou a metralhadora NSVT que ficava no topo do mini carro de patrulha. Rokurou fica preocupado se isso não seria um problema e Kiruko menciona que tem um senpai que toma a responsabilidade de cuidar dela. Mas nisso, ela começa a se animar falando até demais sobre a sua relação com o seu senpai. Kiruko termina dando um belo sorriso dizendo que é graças a essa pessoa que ela é quem é atualmente, o que faz Debbie começar a encarar o Rokurou. Ela fica animada, imaginando que esse tipo de encontro pode realmente acontecer, o que faz Rokurou imaginar que ela passou por isso também, mas Debbie começa a surtar tentando dar alguma desculpa. Nesse momento, alguém chega lá. Essa pessoa era o senpai da Kiruko, que reclama com ela por ter sumido. Mas quando ele vê a Debbie, o senpai fica animado, perguntando quem era aquela bela garota de seios grandes e roupa obscena pedindo para poder se apresentar para ela. Kiruko acerta um soco na cara do senpai dela, mandando não cometer assédio e dizendo que ele não é realmente uma pessoa ruim. Depois disso, os dois se despedem da Debbie e o Rokurou, enquanto continuam brigando. Debbie menciona que ele é um cara estranho, e Rokurou manda ela não comer a comida dos outros sem permissão. E, pra quem não sabe e ficou curioso, Kiruko é uma personagem de outra obra desse autor chamada Shinmai Fukei Kiruko-san. Talvez eu traga depois de acabar Debbie de Corsifa. No Omake, sim, voltou a surgir os omakes no site, pelo menos alguns, Debbie menciona as Tonfa Blades da Kiruko dizendo que ficou com tanta inveja que decidiu ter sua própria arma, chamada de The Build Sight. Ela explica que, diferente da arma da Diablo, ela não precisa ter uma conexão com a arma, apesar de poder usar com seus poderes demoníacos. Rokurou pergunta se ela realmente consegue usar uma arma, e Debbie diz que não. Isso porque ela acaba tendo mais facilidade para enfrentar seus inimigos usando os punhos, e a foice seria muito complicado de usar, então ela pretende usar apenas para finalizar seus inimigos. No outro capítulo, temos um desafio pensado pela Helms, que seria patinação no gelo. Debbie, que não é burra, fica curiosa sobre o que ela estava planejando, mas Helms diz que não tinha nada em mente, apenas queria que todos se divertissem. Só que é lógico que isso é mentira. Ela imagina que a patinação é um esporte que facilita o flerte, e por isso ela acredita que poderia ficar coladinha com o Rokurou. Ele mesmo já admite que nunca patinou, e Debbie diz que isso é uma coisa muito simples, afinal, ela é a Strongest Demon. Nisso, quando ela coloca os pés no gelo, ocorre o que todo mundo imagina. Debbie escorrega e bate de cabeça no chão. Quando o Rokurou vai até ela, ele apenas consegue cair também, o que deixa ela impressionada indo ajudar ele. Ela fica feliz pela sua chance, mas lembra que também era a primeira vez que ela patinava, ou seja, mais uma que vai pro chão. O único diferencial é que ela machuca o nariz e quebra um dente nessa queda. Vendo que ninguém conseguia sequer ficar de pé, Rokurou menciona que talvez não fosse uma boa ideia continuar com esse desafio, e Debbie menciona que deveriam tentar outra coisa. Mas Elle, percebendo que seu plano iria pelo ralo, decide que estava na hora de mudar de tática. Ela pede para poderem tentar patinar juntos. E como uma forma de motivá-los, ela os chama de Strongest Demon e o Invencível Rokurou, o que afeta o ego deles, que decidem mostrar que podiam fazer isso, deixando Elle impressionada em como é fácil convencer esses dois. Depois de muito esforço, os três conseguem pelo menos ficar de pé. Nisso, o plano deles é fazer o desafio de chegarem até a árvore fora do lago congelado, e quem chegar primeiro, vence. Os três começam quase sem nem conseguir sair do lugar, mas Debbie já mostra ter algo em mente e se prepara para fazer algo o que chama a atenção da Elle. Só que isso faz Elle perder o equilíbrio. Quando ela começa a cair, Rokurou se preocupa, mas Elle usa seu modo Raijinka para evitar a queda. Isso anima Rokurou por perceber que ela estava conseguindo evitar de cair, não permitindo que escorregasse. Mas ao mesmo tempo, não estava avançando, já que ela não conseguia sair do lugar.
Os três continuam tentando avançar e Debbie fica preocupada que possa acabar caindo, pois isso só faria ela ser derrotada. Para tentar evitar de cair, Debbie finca a lâmina do seu sapato no gelo para garantir que não vai cair. Nisso, ela se sente genial por conseguir arrumar um jeito de andar. Ela só esqueceu que por ser um lago congelado, ao fazer isso, ela apenas danificou o gelo e faz ele quebrar embaixo dela. Como se não fosse o suficiente, isso faz o resto do gelo começar a rachar, fazendo Rokurou e Elle precisarem correr para não caírem na água também. Nesse momento, Elle consegue empurrar Rokurou para que pelo menos ele se salve, enquanto manda que ele complete o desafio. Elle afunda na água enquanto Rokurou segue para a árvore, completando o desafio. Depois disso, as duas que perderam só conseguem ficar tremendo de frio antes de saírem da água com suas asas. Com isso, Rokurou abraça as duas dizendo que o desafio foi um sucesso. Elle fica até contente, até perceber que ela acabou nem tentando flertar com o Rokurou, além de lembrar que foi tudo culpa da Debbie. O capítulo seguinte é o capítulo do Ano Novo, onde a Debbie pede para irem para o Hatsumode, que é o nome que dão para a primeira visita do ano ao templo. Nisso vemos que Debbie e Reizo aparecem usando um belo kimono, prontas para irem à visita ao templo. Debbie já demonstra bem animada, o que faz Rokurou mandar ela não fazer barulho, pois a ideia seria sair antes do nascer do sol, e por isso o resto do pessoal estava dormindo. Rokurou se pergunta o porquê ela estava tão animada em ir ao Hatsumode, mas ela só consegue ficar tensa pensando se a Reizo conseguiu encontrar um templo. Reizo explica que, apesar de não ser normal um demônio ir em um templo, ela diz que conseguiu encontrar um mais vazio. O que eles não esperavam era que fosse um templo abandonado. Rokurou menciona os corvos gritando enquanto eles veem o local vazio. Reizo pede para que ela desista, pois não é permitido que demônios entrem em locais sagrados, e que se a Diablo descobrisse, ela ficaria uma fera. Mas Debbie não pretende desistir, e ainda diz que aquele lugar estava bem bonito, enaltecendo os amuletos. Apesar do Rokurou imaginar que aquilo estava mais com cara de amaldiçoado. Ele pega um amuleto que diz apenas céu e a terra, o que o deixa preocupado, enquanto Debbie pega um amuleto carregado de energia mágica. Quando eles dizem que seria melhor ir embora, Debbie se anima para pegar um Omikuji, que seriam as previsões de sorte dos templos. Rokurou aceita a ideia dela e tenta pegar uma, mas sua sorte marca como muito azar, fazendo a Debbie provocá-lo. Mas quando Reizo tenta tirar, ela também ganha um de muito azar. Rokurou fica ainda mais preocupado, pois 2 vezes seguidas saindo azar é muito estranho. Mas Debbie diz que não passa de uma coincidência e decide tirar a sorte. Mas no dela sai Zako. Eu mantive no original porque a tradução tinha ficado como peixe pequeno. Enfim, nem Rokurou sabe bem o que essa sorte deveria significar, enquanto Debbie apenas incinera o papel com sua magia. Depois de toda essa bagunça, Debbie menciona que iriam poder fazer seus desejos, adiantando que não foi por isso que ela queria tanto ir. Já sabe, né? Rokurou entende o que houve e Debbie começa a inventar suas desculpas. Ela pergunta o como deveria fazer sua oferenda, e Rokurou menciona que precisa entregar uma moeda de 5 ienes como oferenda. Mas isso deixa Debbie incrédula em como um desejo poderia ser realizado, e nisso ela decide carregar a moeda com sua magia. Rokurou fica encarando o local das oferendas imaginando que é bem sinistro, o que combina com o lugar. Mas depois disso, Rokurou explica como fazer a oferenda. Quando Debbie segue para fazer sua oferenda, Rokurou pensa em perguntar o que estava acontecendo, mas Reizo o impede. Ela pede para poderem ir em outro templo, enquanto deixam que a Debbie continue seu pedido. Isso porque ela entende que é importante para Debbie. Rokurou pensa em dizer algo, mas nesse momento começa a nascer o dia, enquanto Debbie continua seu pedido. Aparentemente, o desejo da Debbie seria de poder continuar desse jeito para sempre. Rokurou começa a encará-la e aos poucos consegue ouvir algo como o seu nome, e nisso ele menciona estar conseguindo ouvir o pedido dela através do rosto no cabelo dela, o que deixa Debbie envergonhada. Ela tenta disfarçar, dizendo que o seu desejo seria de poder vencê-lo esse ano. Depois disso, eles fazem seus desejos e vão embora, mas essa visita ao templo iria gerar um problema que as garotas não poderiam imaginar até então. No capítulo seguinte, o noticiário avisa sobre um meteorito se aproximando, o que deixa todos preocupados, até que mencionam que o meteorito simplesmente parou. Isso porque Debbie estava segurando o meteorito com seu poder, mas ainda assim nem ela conseguiria segurá-lo por muito tempo.
Rokurou consegue conversar com ela através da telepatia da Reizo, e Debbie começa a tentar se mostrar, dizendo que era incrível o que ela conseguia fazer. Temari surge na conversa pedindo desculpas e fazendo Debbie tentar acalmá-la. Debbie diz que não vai permitir que um simples meteorito acabe com sua diversão, fazendo todos agradecerem a ela. Mas logo depois ela menciona ter descoberto na noite passada que ela mesma foi a causa disso tudo. Isso porque Reizo tinha ficado curiosa e foi pesquisar sobre o templo que foram e descobriu ser o lar de um deus maligno. O fato de irem fazer um desejo nesse templo nem seria exatamente um problema, se não fosse pela ideia da Debbie de imbuir a moeda com sua magia. Acontece que, por culpa dessa magia, o desejo dela seria realizado de forma meio distorcida. Tipo, como a vitória dela faria a humanidade ser extinta, então bora acabar com a humanidade e pronto. Com isso, Debbie pede para que Reizo não conte nada a ninguém, principalmente para Diablo ou Rokurou, pois eles poderiam reclamar com ela por ter sido culpa dela. Vendo que não estava sendo fácil para Debbie, eles perguntam como poderiam ajudá-la, e Debbie pede para que eles torcessem por ela. Nisso, o grupo começa a dar apoio enquanto Debbie se esforça para afastar o meteorito. O problema é que Debbie reclama por não ser legal ouvir "faça o seu melhor", quando já está se esforçando tanto. Nisso, Reizo pergunta se ela gostaria de beber algo e Debbie aceita, mas as duas esqueceram que não existe gravidade no espaço. Debbie se desanima por não conseguir beber, mas Rokurou tem outra ideia e comenta sobre ter muitas guloseimas esperando por ela quando voltasse, como batatas fritas e pudim. Nisso, Debbie começa a se animar pensando nessas guloseimas. O problema disso é que Debbie se distrai e quase não consegue mais segurar o meteorito. Ela volta a se concentrar enquanto lamenta que tudo isso tenha acontecido apenas por ter pedido para ir visitar o templo no ano novo. Ela se arrepende do que acabou fazendo, enquanto Reizo menciona que desse jeito Debbie não iria resistir muito mais. Quando Debbie começa a se desculpar com Rokurou, ele manda que ela fuja, mesmo que sozinha. Ele menciona que, caso não seja possível salvar a todos, pelo menos ela sobreviveria, o que faz Debbie ficar corada. Só que essa frase dele realmente anima a Debbie, que começa a se vangloriar como a Strongest Demon, enquanto seu amuleto começa a se encher de energia. Nisso, Debbie concentra toda sua energia no seu punho para conseguir destruir o meteorito. Com esse ataque, o meteorito se desfaz no meio do espaço, salvando o planeta. Todos agradecem a Debbie enquanto ela descansa no espaço, dizendo ter sido bem fácil. Todos vão elogiando ela, pelo menos até que ela deixa escapar que tudo isso foi culpa do desejo de ano novo, fazendo Rokurou entender o que tinha acontecido. No omake desse capítulo, Rokurou menciona se os demônios conseguem sobreviver no espaço, e Debbie menciona que depende do demônio. Ela conseguia fazer isso porque havia criado uma cobertura de energia para se proteger. Rokurou pergunta se ela não precisaria respirar, e Debbie menciona que ficou segurando a respiração o tempo todo. Ele pergunta se não teria algum lugar que a Debbie não conseguiria ir, mas ela diz que existe. Seria o banheiro à noite. Isso porque ela soube do conceito de fantasmas do mundo humano, e ela não tem exatamente uma ideia de como lidar com isso. No outro capítulo, o desafio seria criar um Kamakura, que seria uma forma de iglu. Rokurou menciona que se ele conseguir fazer o Kamakura aquecedor, ele vence. Mas Debbie só sabe reclamar dizendo estar frio. Ele começa a perguntar o como ela imagina que pode ficar o Kamakura, e Debbie começa a dar algumas ideias, pedindo que quando estivesse pronto ele avisasse. Rokurou manda ela ajudar, mas Debbie diz não ser boa com trabalhos detalhados como esse. Mas quando ele menciona que iria comer guloseimas dentro do Kamakura quando estivesse pronto, Debbie se anima em ajudá-lo. Enquanto eles vão tentando começar a arrumar, Debbie menciona que usar água poderia ajudar a solidificar a estrutura. A ideia seguinte seria usar seu Deb Bean para abrir um buraco na estrutura. Ela só esqueceu que isso não iria acabar criando um buraco, mas sim sumindo com toda a neve. Depois de muito trabalho, eles finalmente conseguem terminar. Debbie encara o Kamakura animada, enquanto Rokurou menciona que, logicamente, que iria parecer frio por ser feito de neve. Quando Debbie entra no Kamakura, ela percebe que realmente era bem grande e quentinho. Rokurou menciona que costumava fazer isso quando ia na casa do avô dele. Rokurou puxa um fogão portátil, o que preocupa a Debbie, pois acredita que isso iria derreter o Kamakura. Mas ele explica que não teria problema. Para comprovar que era verdade, ele puxa um pacote de mochi para cozinharem, o que anima bastante a Debbie. Depois de arrumarem o mochi, eles pegam para fazer chá para acompanhar. Debbie fica animada comendo mochi com chá, dizendo que isso era muito bom.
Depois disso, Rokurou começa a arrumar as decorações do Kamakura, desfazendo um pouco a parede. Ele arruma um lugar para deixar uma lanterna pequena, deixando o local mais iluminado. Debbie fica tão impressionada que diz que poderia viver dentro do Kamakura. E Rokurou diz que entende o lado dela, pois parecia um esconderijo. Esse comentário dele deixa os dois envergonhados, e Rokurou pergunta se poderiam considerar aquilo uma vitória dele, fazendo Debbie só aceitar. Depois disso, ela percebe o quanto estava silencioso, pois a neve absorvia o som. Enquanto os dois aproveitam esse momento calmo e tranquilo, Rokurou pergunta se ela gostaria de fazer janelas. Debbie se anima para usar seu Deb Beam para fazer as janelas, mas Rokurou avisa que isso iria derreter tudo. Só que a Debbie manda ele confiar nela, pois ela conseguiria ajustar a força para que não estragasse tudo. Só que, como era previsível, Debbie tenta ajustar um pouco e ela só explode 80% do Kamakura. Não dá pra dizer que ela não se controlou. O dia seguinte já começa daquele jeito, com um demônio putaço vindo visitar o Rokurou. No caso, esse sujeito é ninguém menos que o Mao. Isso já parecia ruim, mas consegue piorar mais ainda quando Rokurou pergunta quem seria ele e confirma que é o Mao. E logo em seguida, a Debbie surge dizendo que seu pai não precisava interferir. Debbie apresenta o seu pai, dizendo que, por algum motivo, ele disse que iria com ela dessa vez. Rokurou fica preocupado com o motivo para isso, até que de repente, o Mao se ajoelha pedindo desculpas por demorar tanto para se apresentar e agradecendo por estar cuidando bem de sua filha. Nisso, ele entrega seu cartão se apresentando como Satan de Corsifa. Não sei se está certo ou não, mas parece ser isso mesmo. Só que ele diz que esse nome é muito grande, então prefere ser chamado de Papa de Corsifa ou até Papa Sako. Não me pergunte! Papa se denomina como um Mao humilde e se desculpa por demorar tanto para falar com Rokurou, dizendo que não precisava, ficando até sem graça. Mao reclama pois ele menciona que deveria ter ido pelo menos agradecer o sujeito que tem brincado com a Debbie esses dias, o que deixa ela envergonhada. Mas nisso ele entrega um presente para Rokurou, que seria a Fúria do Dragão Negro. Rokurou aceita o presente, e nisso, Papa começa a chorar de alegria, fazendo os dois não saberem como reagir. Ele explica que Debbie sempre foi complicada, mas ele acredita que poderia receber a ajuda do Rokurou para cuidar do inferno, o que deixa Debbie revoltada. Piora mais ainda quando ele decide mostrar um álbum de fotos da Debbie. A primeira foto mostra a Debbie brincando de Cerberus, e a segunda tem ela comendo carne de minotauro bem contente. Mas conforme foi seguindo as fotos, Debbie foi perdendo mais ainda a paciência até que ela simplesmente explode o pai dela, deixando Rokurou impressionado. Acontece que Papa fica bem contente que sua filha seja tão poderosa. Debbie explica que aquele jeito de agir e o fato de ele sobreviver tranquilo era normal, pois seu pai é conhecido como Immortal Devil, ou seja, a habilidade dele é de não morrer. Ele volta a agradecer ao Rokurou, dizendo que antes de ir visitá-lo, Debbie já havia tentado impedi-lo. Papa menciona que ela poderia tentar começar a se dar bem com sua irmã. Rokurou fica impressionado, pois ele nunca soube que ela tinha uma irmã, mas Debbie se recusa, dizendo que a odeia, deixando Rokurou confuso, imaginando ser coisa de irmãs. Vendo que não iria conseguir convencê-la, Papa desiste e decide conversar com Rokurou, falando sobre a relação entre humanos e demônios, o que começa a preocupar os dois, mas ele menciona que iria falar como pai e não como Mao. Nisso, ele diz que apesar das coisas ficarem difíceis daqui pra frente, que ele possa ajudar a Debbie, o que alivia ambos. Só que antes de ir embora, ele tenta confirmar se a relação dele com as garotas era algo mais próximo, se é que me entende. O que deixa a Debbie sem palavras e claramente irritada de novo. Ele tenta explicar que apenas estava curioso com isso, mas já estava percebendo que aquilo tinha estressado demais a Debbie, que simplesmente manda ele ir embora logo. No outro capítulo, Rui surge na casa do Rokurou dizendo que estava praticando massagem por causa da medicina esportiva. Debbie parece bem contente aguardando para receber massagem nos pés, apesar do Rokurou já avisar que aquilo seria só uma demonstração. Ele explica que esse tipo de coisa realmente pode acabar funcionando, mas ela tem que entender que pode doer bastante, pois como a Rui é uma novata e a Debbie pode estar muito cansada, ela pode sentir muita dor. Debbie, como sempre, diz que é a Strongest Demon e por isso ela não seria derrubada por uma simples pressão nos pés. Vendo que ela estava muito confiante, Debbie diz que caso ela sinta dor, ela perde o desafio e nisso ela aponta para seu pé para Rui começar o trabalho.
Rui começa bem tranquila, até que ela começa a trabalhar e aperta com força. Debbie parece ter sentido que tinha parado nos Jogos Mortais de tanta dor, mas como ela é muito orgulhosa, ela diz que estava muito bom. Todos ficam surpresos com o grito dela, enquanto Debbie fica tremendo. Rui menciona que ela pressionou o ponto de acupuntura do fígado, entendendo que aquele ponto acabou doendo. Mas ela imagina que tenha feito de forma muito fraca, o que deixa Debbie ainda mais tensa. Rui promete que vai se esforçar mais ainda no resto, o que faz Debbie sentir que se ferrou bastante. Rokurou ainda tenta amenizar pro lado dela, perguntando se não havia doído. Só que como ela é muito orgulhosa, acaba não admitindo. Nisso, Rui menciona que o próximo ponto de pressão seria o do estômago. Isso preocupa muito a Debbie, por lembrar que exagerou um pouco no jantar na noite passada. Rui pressiona o ponto, deixando Debbie desesperada, enquanto Rui continua se esforçando. Debbie faz o que pode para não gritar de dor, e nisso ela decide criar uma cobertura com sua magia para resistir melhor. Ela só esqueceu que Rui também pode usar poderes mágicos e consegue revidar a cobertura do poder dela. Debbie se impressiona com o controle de poder dela. Rokurou pede para que Debbie se aguente, enquanto Rui menciona que o próximo ponto seria o dos ombros, o que deixa Debbie curiosa. Rui fica animada, explicando que é um ponto bom, pois costuma ser o foco de estresse das pessoas, e pede para Debbie se preparar. O que ela não sabia é que Debbie não sente nada nos pontos de pressão dos ombros, o que costumava ser uma vergonha nesse caso, se tornou um momento de alívio para ela. Rui se prepara para começar a trabalhar com o outro pé da Debbie. Ela se anima sabendo que não iria mais sentir dor alguma no trabalho da Rui, e nisso quando ela começa a pressionar os pontos do pé dela, Debbie apenas fica sorrindo tranquila. Porém, quando ela abre os olhos, sente uma premonição de morte encarando a Rui, o que a deixa confusa. Debbie sabe que nunca sentiu problemas nos ombros, logo não teria como sentir dores dessa vez. Pelo menos até ela lembrar que tinha 2 enormes motivos para ter dor nos ombros. O motivo para ela sempre ignorar a rigidez dos ombros foram seus melões enormes, e quando ela entende isso, Debbie se desespera como nunca. Quando Rui acerta o ponto, Debbie sente uma dor tão intensa que começa a chorar. Rui diz que o tratamento havia acabado, perguntando como a Debbie estava. Debbie parecia renascida depois do tratamento, dizendo se sentir incrível depois de se livrar das toxinas de seu corpo, agradecendo a Rui antes de voltar para o inferno com um olhar fofo. Eu imagino que o Omake teria algo a mais, mas como não estava no site, então vou ficar devendo. Se alguém souber onde achar, me avisa, que eu tento fazer um extra depois com os Omakes que ficaram faltando. O capítulo seguinte começa com a Debbie e Areizo nas termas, ou seja, é o capítulo das fontes termais. Rokurou menciona que a Debbie queria ir nas termas e por isso ele pediu para Areizo ir junto para cuidar dela, já que ele não poderia ir com a Debbie. Reizo fica animado, imaginando que vai poder estar com a Debbie nas fontes, já começa a surtar e viajar nas suas fantasias malucas. Depois que a Reizo pede para cuidar das costas da Debbie, ela só se vira pedindo para que ela lave as costas, o que deixa a Reizo sem reação. Ela fica encarando as costas da Debbie, se perdendo em pensamentos pervertidos e tentando controlar as vozes na cabeça dela que dizem que ela poderia lamber as costas da Debbie, que ela acabaria não descobrindo. Reizo fica animada até demais encarando o corpo da Debbie, fazendo Debbie se vangloriar sobre seu corpo. Reizo nem discorda dela nesse ponto. Depois disso, Debbie entra na água e se relaxa aproveitando o lugar. Reizo vai também ficando animada por estar com a Debbie. Reizo fica encarando a Debbie, que menciona estar aproveitando a bela vista, se bem que a Reizo parecia também estar aproveitando outra bela vista. Debbie fala que a Temari tinha contado sobre esse tipo de situação, onde poderia aproveitar uma fonte termal nua. Ela pergunta se a Reizo teria alguma coisa que ela gostaria de falar, o que deixa a Reizo tensa. Ela fica lembrando de coisas que ela vê em mangás, onde as garotas ficam vendo o quanto a amiga se desenvolveu, mas ela sabe que não seria uma boa ideia, mas acreditando que poderia ser uma forma de aprofundar sua amizade com a Debbie, ela decide tentar. O problema é que ela tenta puxar assunto, só que ela não consegue formar uma frase e deixa a Debbie confusa. Como o silêncio mórbido estava terrível, Reizo se desculpa tentando se matar de tanta vergonha. Debbie fica preocupada com sua amiga enquanto Reizo imagina que estava sendo grosseira com a Debbie, e isso a deixa inquieta, pois ela acredita que se continuar assim, a Debbie pode perder o interesse nela. Debbie tenta puxar assunto dizendo que ela estava estranha, mas tinha algo para dizer. Nisso, Debbie agradece pela ajuda da Reizo. Ela menciona tudo o que a Reizo faz por ela todos os dias, e diz estar feliz por ter uma Kouhai como ela, e pede que a Reizo continue como sempre foi. Debbie termina dizendo que ela sempre foi e sempre será o braço direito da Strongest Demon, e pede para que ela possa continuar a seguindo. Reizo fica contente ao ver o sorriso da Debbie, imaginando que estava sendo bem idiota por se preocupar tanto.
Reizo fica feliz reconhecendo que estava recebendo elogios da garota que ela tanto admira, pedindo que a Debbie confie nela daqui em diante. Debbie diz estar ansiosa pela ajuda da sua amiga, e Reizo fica aliviada agradecendo a Debbie por acabar com suas preocupações. Enquanto Reizo continua perdido em pensamentos, Debbie percebe que a água estava meio complicada de andar por estar meio viscosa, e nisso ela acaba caindo em cima da Reizo. Ela fica preocupada que Reizo tenha se machucado, mas pela cara dela eu diria que ela está muito bem. Eu diria bem até demais. Na verdade, nem sei como conseguiu sair de sangue por tanto lugar assim. No maquê desse capítulo, Reizo conta a Elle sobre ter ido nas termas, e isso faz Elle imaginar como seria ir nas fontes termais com o Rokurou, em um banho misto. Nisso, Elle disse que na próxima vez, ela vai também, fazendo Reizo ficar curiosa. Isso porque quando a Reizo comentou com a Diablo, ela falou que iria junto também, e nisso ela começa a imaginar tendo que lidar com a pressão de encarar aquele corpo da Diablo e simplesmente desistir da ideia. O capítulo seguinte começa no meio da madrugada no inferno, com Debbie deitada na cama e sem conseguir dormir. Ela menciona que isso acontece às vezes, de estar morrendo de sono, mas quando se deita, ela só não consegue dormir. Nisso ela pega o seu celular. Isso porque ela estava decidida a conseguir dormir, e por isso ela desliga o celular. Ela menciona que tem o costume de começar a mexer no celular para passar o tempo, mas isso se torna um ciclo vicioso, pois a luz azul do celular desperta o cérebro, fazendo ser ainda mais difícil de cair no sono. Depois de resolver isso, ela se deita novamente. Meia hora se passa e a Debbie já está perdida nos vídeos sobre uma criatura chamada Shaco, que usa nanopartículas em seu Sokuryushi. Sim, foi bem isso mesmo. Ela menciona que mesmo aquilo sendo maneiro, ela também consegue ser maneira por ter seus poderes, até que finalmente ela cai a ficha que passou mais de 30 minutos vendo vídeos no celular. Ela se lembra do pessoal dizendo que se deitar ajuda a conseguir dormir, mas isso não muda nada, pois ela já vai seguindo para o vídeo seguinte. Ou iria, se ela não deixasse o seu celular cair na cara. Ela se irrita demais pela dor, mas apenas decide não pensar demais e volta a se arrumar na cama. Ela se lembra do Rokurou explicando que ele conta ovelhas quando não consegue dormir. Ela decide usar essa ideia e percebe que é bem relaxante. E nisso Debbie imagina que pode acabar dormindo em breve, mas no meio da contagem ela se perde e começa a divagar sobre sua idade. Nisso ela se lembra que Diablo tem a mesma idade que ela e já é líder da Ordem dos Cavaleiros Demônio, enquanto a Reizo é membro do Departamento de Administração Prisional. Enquanto isso, ela mesma é desempregada e fica presa nos desafios com o Rokurou, o que a deixa preocupada, lembrando que ele mesmo já está pensando sobre o futuro. Quando ela pensa sobre isso, Debbie começa a ficar cada vez mais desanimada, ainda mais lembrando que o Rokurou é um colegial e por isso não tem problema ele passar o tempo jogando. Debbie se irrita percebendo o quanto ela fica tendo pensamentos negativos quando vai pra cama, e nisso ela volta a mexer no celular para descobrir um meio mais fácil para dormir. Com isso, Debbie encontra um método chamado Método de Sono Cognitivo Aleatório. Para resumir, o método diz para ir pensando em palavras aleatórias que não possuem nenhuma ligação entre elas para impedir que crie uma linha de raciocínio, tipo bife, celular, Europa, internet? Mais ou menos isso. Debbie vai seguindo pensando em palavras aleatórias e sente que está funcionando a ideia e começa a sentir caindo no sono. Mas, como era previsível, a Debbie consegue ferrar com a ideia, pois ela começa a pensar em vários tipos de comidas. Por culpa disso, ela acaba se vendo no meio da madrugada, acordada e agora com fome. Nisso, ela acaba saindo para comprar coisas para comer. Depois de conseguir algo para comer, ela volta para casa já desanimada por estar invertendo o dia e a noite, acreditando que deveria só aceitar assim mesmo. O plano dela acaba sendo aproveitar de inverter o dia pela noite e tentar ficar acordada a noite toda, e nisso poder aproveitar para começar a trabalhar nesse horário. Debbie se anima com a sua ideia de poder ficar acordada de madrugada e pretende virar à noite. O problema é que, ao amanhecer, Mei vem acordá-la para tomar café. Ela encontra Debbie na cama dormindo em uma posição bem complicada, o que deixa Mei revoltada, e nisso ela acorda Debbie com a bela tapa na bunda para ver se levanta de uma vez. O capítulo seguinte começa com a Diablo surgindo com um bebê no colo e pedindo ajuda ao Rokurou, mas para a alegria do pessoal que imaginava que a Diablo era compromissada, ela já avisa que não é o que estão pensando. O nome do bebê é Taro, o filho de um parente da Diablo que pediu para que cuidasse dele. Debbie explica que eles tiveram uma emergência e nisso a Diablo concordou em ajudá-los, mas não estava conseguindo tancar sozinha dessa vez, mesmo tendo cuidado dele antes. Rokurou imagina ser porque é muito difícil,
mas ela explica ser porque ela acha o bebê tão precioso que não consegue fazer nada direito, e nisso elas decidiram pedir ajuda ao Rokurou. Diablo explica que tentou o máximo que pôde, mas não conseguiu durar mais do que 45 minutos. Rokurou pergunta se ele poderia estar sujo ou com fome, mas Diablo explica que já resolveu isso, então não poderia ser. Rokurou acredita que ele só esteja com mau humor e tenta brincar com ele, mas Rokurou esquece que Taro é um demônio e ele acaba tendo seu dedo quase quebrado por isso. Diablo tenta repreender o Taro, mas nisso ele começa a chorar mais e Diablo tenta acalmá-lo. Rokurou diz estar bem, mas pergunta se a Debbie não poderia ajudar, e ela confirma que realmente não consegue. Nisso Rokurou diz que ela acaba não sendo tão confiável mesmo, o que perturba a Debbie. Vendo que o Rokurou estava duvidando dela, Debbie se irrita dizendo que vai mostrar ser confiável sim, e nisso ela some para brincar de Peekaboo. Não sei bem se tem uma tradução exata, mas aquela brincadeira de cadê o bebê? Tá aqui! Enfim, mas quando Debbie volta, ela está bem perto do bebê com um olhar assustador. Logicamente que por isso Taro começa a chorar ainda mais e Debbie acaba sendo repreendida tanto pela Diablo quanto pelo Rokurou. Nisso ela se irrita, querendo mostrar que ela pode sim ser confiável. Rokurou avisa que eles precisam trocar a fralda do Taro, e isso anima Debbie por ter uma ideia. Ela diz que irá trocar a fralda do bebê, apesar dos dois continuarem duvidando que ela possa fazer isso, eles aceitam a ideia. Debbie se anima imaginando poder mostrar que ela é sim uma adulta confiável com isso. Mas Diablo lembra que precisa avisar algo sobre os bebês meninos. Mas ela acaba descobrindo da pior forma quando Taro acaba mijando litros na cara da Debbie. Rokurou manda Debbie ir se lavar, enquanto ele e a Diablo tentam o máximo para acalmar o bebê. Mas aos poucos, Diablo começa a se desesperar e entra em pânico, imaginando ser patética por não conseguir lidar com o bebê. O que preocupa Rokurou? Diablo se desespera para que ele pare de chorar e balança tanto o chocalho que deixa escapar. Quando Debbie volta ao quarto, ela recebe o chocalho na cabeça com tudo, deixando os dois preocupados, mas nisso Taro fica mais calmo, o que já dá pra ver onde isso vai parar. Taro começa a rir da cara da Debbie, e isso deixa Diablo curiosa. Quando ela pergunta se o Taro estava rindo, ele para e ameaça começar a chorar de novo. Pelo menos até a Diablo acertar a cabeça da Debbie de novo. Vendo que funcionou, Diablo já se desculpa pelo que vai precisar fazer e começa a bater na cabeça da Debbie, enquanto promete que irá comprar o que ela quiser depois. Rokurou manda que ela continue e diz que estava errado quando falou que a Debbie não era confiável como adulta. Ele menciona que ela é, de fato, uma adulta confiável, enquanto Diablo continua dando um tratamento de choque para acalmar o Taro. Depois de tanto rir, ele finalmente cai no sono. Diablo agradece os dois dizendo que precisava voltar logo, e Debbie já avisa que vai exigir uma boa compensação. Rokurou diz para Diablo aproveitar aquela fofura enquanto pode, já que ela estava tão tensa até agora há pouco. Diablo diz aproveitar bem o fato de ele ser tão fofo, e apesar de elogiarem o Taro dormindo, Debbie menciona acreditar que seria bem mais simples se ela só fosse dormir e pronto. Isso faz os dois acreditarem que ela é tão madura quanto o Taro, mesmo sendo uma mulher de 27 anos. No primeiro omake desse capítulo, Rokurou se pergunta se o Taro é filho do irmão da Diablo, mas ela menciona ser o primo dela, pois ela é filha única. Rokurou menciona que também não tem irmãos. Diablo até pensa em provocá-lo pedindo para chamá-la de irmã, só que quando Rokurou a chama de Diablo Nechan, ela não se aguenta de vergonha, enquanto Debbie já ativa o seu sensor pelos ciúmes. O segundo omake, na verdade, é uma recapitulação do início do mangá, mas com leves mudanças. Tipo, ao invés de ser no quarto do Rokurou, acaba sendo no parque. Ao invés da Debbie ser sugada por um portal no chão, ela é sugada pelo portal no ar, que puxa inicialmente o braço dela, e no fim tem duas tirinhas, uma do Rokurou sem saber como falar o nome dela, e o segundo, a Debbie se perguntando o porquê não conseguia vencê-lo. O terceiro omake, sim, esse capítulo teve 3 omakes, conta uma história do Rokurou preocupado com a Shadow, sempre se mantendo nas sombras, e nisso Debbie decide chamá-la. Quando ela surge, Debbie menciona que quando ela fica sonolenta, ela sempre pode contar com a Shadow para servir de futon para ela. Apesar de parecer outra coisa isso aí. O capítulo seguinte começa com o Rokurou oferecendo uma guloseima para Debbie, mas ela diz que não poderia aceitar, pois ela decidiu fazer jejum. Debbie ouviu dizer que isso ajuda a purificar o corpo, mas Rokurou não acredita de forma alguma que isso vai acabar durando. Afinal, ela tem o apetite de uma criança. Debbie tenta se mostrar confiante, dizendo que já avisou a Mei que não iria comer nada pelos próximos 4 dias.
pois ela acredita que tem total capacidade de fazer isso. Rokurou fica preocupado, mas ele decide não dizer nada e só vão para o desafio daquele dia. Só que já no segundo dia, ela começa a ficar mal. Rokurou fica preocupado, pedindo que ela pare logo com isso, mas Debbie menciona que a Mei tem cuidado da saúde dela. Nisso ela pergunta o que seria o jogo daquele dia, e Rokurou explica que dessa vez seria badminton, ou seja, um esporte. Mas isso preocupa Debbie, pois se exercitar tanto poderia fazer ele ficar com fome, mas Rokurou não liga pra isso e manda ela só pegar a raquete. Quando ela vê a peteca, Debbie pergunta se aquilo eram penas de pássaro, e Rokurou confirma. O problema é que ela começa a ficar com fome encarando a peteca, imaginando que poderia ser comparado com um frango assado, mas Rokurou nota que ela já estava chegando ao seu limite, e Debbie tenta enganar o seu estômago usando seu Dare Marbles. Como era previsível, Debbie voltou a perder, apesar de dessa vez ser ainda mais vergonhoso por causa da falta de energia dela. Nisso, chegamos ao terceiro dia, onde ela praticamente perdeu a vontade de viver. Rokurou tenta pedir para ela comer algo, mas Debbie menciona que tem deixado de lado as refeições nesses 2 dias, e não pretende desistir ainda, mesmo estando em um estado tão terrível. Mas quando ele mexe no seu bolso falando do desafio, Debbie imagina que ele está escondendo comida e perde a cabeça. Ele explica que estava apenas pegando seu celular e manda ela se afastar, mas Debbie não acredita, dizendo que estava morrendo de fome e queria algo para comer. Mas Rokurou insiste que não tem nada e manda que ela saia de cima. Debbie começa a encarar o corpo do Rokurou, enaltecendo os seus músculos do pescoço e ombros. Debbie pede para que ele a deixe comer a carne dele. Rokurou fica desesperado tentando não virar jantar da Debbie durante o terceiro dia, e nisso chegamos finalmente no quarto dia. Nesse dia, Debbie parecia mais calma e tranquila, dizendo que estava em um estado de libertação e não sentia mais fome. Rokurou se pergunta se o corpo dela estava se acostumando a sentir fome. Debbie menciona que ela só precisa aguentar até o final do período dela no mundo humano, que finalmente seu jejum iria acabar, enquanto agradece ao Rokurou por ajudá-la. Ele avisa a Debbie para não se deixar falhar no último segundo, mas ela diz estar confiante que irá conseguir desde que não surja algo extremamente delicioso na frente dela. Pelo menos até o Rokurou notar algo surgindo. No caso, era a Temari. Ela disse que tinha ido na loja de conveniências e de fato ela trouxe uma conveniência chamado comida de gato. Isso porque ela menciona que a comida do gato dela, que ela nunca havia mencionado antes, que eu me lembre, havia acabado. Só que isso já deixa o Rokurou preocupado. Isso porque a Debbie fica parecendo um zumbi maluco ao ver a lata de comida de gato. Ele tenta acalmá-la, dizendo que aquilo não seria bom para ela, mas Debbie parecia estar se segurando demais para não perder o controle. Mas ela só não consegue se controlar e exige que tragam comida de gato para ela. Depois disso, o óbvio acontece. Debbie fracassa no seu jejum, mas ela se sente bem contente dizendo que jamais comeu algo tão bom, enquanto Rokurou diz que isso não é bem comida que humanos comem. No omake, Temari decide perguntar o que todo mundo queria saber: o porquê ela decidiu fazer esse jejum. Debbie explica que estava com medo de acabar engordando, mas Temari diz que ela não tinha o que se preocupar, pois, mesmo tendo passado 1 ano desde o último dia de praia que eles tiveram, ela ainda estava com um físico bem magra, parecendo uma modelo. Temari menciona ainda que ela também estava bem mais cheinha na última vez. Só que nisso, Debbie, ainda afetada pelo jejum, menciona que a Temari parecia deliciosa.